Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo modelinho de bolsa, ó. Muito charmoso, fofo, simples e muito fácil de fazer, tá? Essa bolsa é uma bolsa super espaçosa, ó. Por mais que não pareça, ela é espaçosa. Tem um mini caderno aqui, uma mini agendinha. Então dá pra colocar bastante coisa, o essencial pro dia a dia, né? Que nós mulheres levamos, que é carteira, celular, documento. Cabe super aqui dentro, tá? Olha só que linda que é. Ela tem esse ponto aqui, ó, franja, que é um ponto bem diferente. Eu amei fazer esse modelo. Para fazer essa peça, eu utilizei o fio de malha Premium Fios EC, ó. Eu precisei de 2 rolos de fio de malha, mas do segundo ainda me sobrou essa quantidade aqui, tá? Você vai precisar de 2, mas não vai usar os 2 tudo. Eu utilizei tesoura para os arremates, agulha de crochê de número 6 milímetros. Eu utilizei uma agulha de número 3 também para fazer os acabamentos, mas bem pouca coisa. Usei agulha de tapeceiro, mas se você não tiver, você pode estar utilizando a agulha mais fina que você tiver. E utilizei também, ó, marcadores, tá? Essa minha peça, ela ficou num tamanho de 18 centímetros por 25, 18 por 25. Eu te aconselho, eu peço que você preste bem atenção na aula, porque conforme eu vou fazendo, eu vou tendo algumas mudanças, algumas adaptações que eu faço. Por exemplo, aqui no início, no fechamento, eu tava fazendo o fechamento tradicional que a gente faz, depois eu resolvi fazer pontos com carreiras contínuas. Eu desisti de fazer o fechamento normal e fiz carreira contínua. Aí eu volto para falar para vocês. E também aqui na parte da alça, eu falei no início que eu ia fazer 4 carreiras, mas eu optei em fazer 9. E ainda aconselho, se você quiser uma alça maior, eu também te aconselho a fazer um pouco maior, porque ficou um pouco pequena, porque eu fiz ela para alça de mão. Se você quiser uma alça de ombro, você pode fazer uma alça maior. Mas eu te explico todas as adaptações necessárias no vídeo, tá? É só você assistir, prestar atenção e reproduzir. Eu vou amar ver a bolsa de vocês ficando pronta, tá? Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, que toda semana tem vídeo aula, tem passo a passo para vocês. Então, bora lá aprender a fazer esse lindo modelinho? Então, vamos iniciar fazendo 25 correntinhas, tá? Faço aqui o meu nó inicial e as minhas 25 correntes. Feitas as 25 correntes, agora eu vou contornar com pontos baixos. Eu vou fazer uma base bem simples, tá? Pulo esse próximo ponto aqui, venho pro ponto seguinte e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto, desse jeito. Chegando aqui no último ponto, eu também faço ponto baixo, faço uma correntinha, ó, e viro meu trabalho. E agora eu vou voltar fazendo também pontos baixos, pegando as 2 alcinhas aqui, e faço pontos baixos por todos os pontinhos mais uma vez. Tô chegando mais uma vez aqui no meu último ponto, ó. Faço o meu último ponto baixo, faço uma corrente e viro meu trabalho. E vou repetir esse processo. Essa aqui é a segunda carreira. Eu vou fazer 4 carreiras e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 4 carreiras, ó. E agora a gente vai contornar essa carreira para poder finalizar a nossa base. Fiz aqui o último pontinho da minha carreira. No mesmo lugar que eu fiz esse último ponto, eu vou fazer uma corrente e vou fazer outro ponto baixo. Aqui a gente fez a viradinha. Aqui nessa parte da lateral, eu vou fazer aqui, ó, nesse bequinho, vou fazer um ponto baixo. Do lado, eu vou fazer outro ponto baixo. E aqui, ó, na correntinha, eu vou fazer outro ponto baixo. Uma corrente. E nesse mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer outro. Vou fazer pontos baixos aqui em cada pontinho desse.
Aqui eu faço um. Você vai encontrar facilmente os locais que você precisa entrar, tá? E fazer os pontos baixos. Você vai entrar aqui em cima, ó. Entendeu? Vou fazer até o final. Chegando aqui, ó, no último ponto, aqui a gente tem esse fiozinho que a gente... Foi o fio que a gente iniciou o trabalho, eu vou deixar ele aqui que eu vou arrematar, tá? Cheguei aqui no último, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer outro. Aqui do lado eu faço um ponto baixo. No bequinho eu faço outro ponto baixo. E aqui nesse último ponto eu também faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Aqui eu, 1, 2, 3, eu fiz 4. Então aqui eu preciso fazer também mais um. E agora a gente vai finalizar essa carreira. Vou jogar aqui o fio pra trás pra gente arrematar depois. Vou só folgar aqui o meu fio e entrar nesse primeiro ponto aqui, de trás pra frente, ó. Aqui a gente agora vai iniciar fazendo a nossa bolsa, né? A parede da peça. Eu vou fazer da seguinte forma com vocês, ó. Aqui esse fiozinho que a gente jogou lá pra trás tem duas alcinhas. Eu vou entrar aqui no meio, que eu vou pegar só uma alcinha. Vou pegar essa laçadinha que a gente jogou lá pra trás. E vou laçar o meu fio e fazer um ponto baixo. Aproveita esse fiozinho aqui, joga pra cima já pra gente também e continuar arrematando ele, tá? Vou vir aqui no ponto do lado, vou pegar essa alcinha, uma alcinha. E aqui atrás no ponto também tem um pitombinho que a gente pode estar pegando pra poder reforçar essa base para que ela não fique molenga, tá? Embora a proposta da peça seja realmente que ela fique mais soltinha, eu não quero que ela fique tão molenga. E vou pegar esse fio e jogar por cima. E aqui eu faço o meu ponto baixo. Veio aqui no próximo ponto, ó, pego uma alcinha, essa laçadinha aqui de trás, coloco o fiozinho aqui por cima e faço o meu ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo em cada pontinho desse, que já faz parte da base, da parede da minha bolsa. Vou fazer aqui em todos os pontos. Quando chegar aqui na lateral, vou fazer um aqui, ó, normal, faço e contorno toda a peça. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Vou tirar aqui a laçada na minha agulha. Entro aqui no meu primeiro ponto deitado de trás pra frente. A gente vai fazer o fechamento de carreira. E agora a gente já vai começar a fazer o ponto principal da nossa peça. Ajustar aqui essa laçada. Agora a gente pega a laçada normal, ó. Em vez de pegar só uma, como a gente pegou lá embaixo, a gente vai pegar as duas, tá? Então, eu vou entrar aqui, pego a minha laçadinha, diminuo, porque não precisa ficar folgada. E jogo pra frente. E aqui eu faço o meu ponto baixo normal. No próximo ponto, eu vou jogar aqui pra baixo, passando da base. Pego aqui o fio, faço o meu ponto baixo. A gente vai intercalar, tá? Um ponto a gente faz esse fiapinho, essa franjinha, e o outro ponto a gente faz um ponto baixo normal, ó. Venho aqui e faço ponto baixo normal.
Aí o outro ponto a gente repete esse processo, ó. Jogo pra baixo, ajunto aqui ou afasto, como você prefira dizer, ó. E agora eu faço ponto baixo. O próximo, um ponto baixo normal. O próximo eu jogo pra baixo e faço o meu ponto baixo. Ponto baixo normal. Jogo pra baixo, faço ponto baixo, no próximo ponto baixo normal. E aqui eu vou intercalar por toda essa carreira dessa forma. Um eu faço um ponto baixo normal e o outro eu faço o ponto baixo com a franjinha. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês, tá? Fiz aqui o meu último ponto, agora a gente vai fechar a nossa carreira, ó. Vou vir aqui na minha primeira correntinha deitada, de trás pra frente, ó. Pego a minha laçadinha, jogo lá pra trás. Vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto, na laçadinha que a gente jogou pra trás. Pego a laçadinha. E agora a gente vai fazer a próxima carreira. Laço aqui meu fio, ó, e vamos seguir. No próximo ponto, eu já vou fazer o meu ponto franja. Aqui no próximo eu faço um ponto baixo normal. E o próximo um ponto franja. Isso aqui ficou muito grande, essa franja. Vou fazer menor. E não tem segredo, é somente isso que vamos fazer. Um ponto a gente faz um ponto baixo normal e no outro a gente faz um ponto franja. Só ver se você consegue ir medindo mais ou menos para que sua franja não fique tão grandona nem tão pequenininha. Que fique mais ou menos padrão, né, para ficar bonitinho. E eu vou repetir esse processo por toda a extensão, a altura da minha bolsa, tá? Toda a altura da minha peça vai ser desse jeito que eu vou fazer, intercalando um ponto franja e um ponto baixo normal, até eu chegar na altura que eu quero da minha bolsa. Eu ainda não sei o tamanho exato que eu quero, então eu vou fazer aqui. Quando eu alcançar o tamanho desejado, eu mostro pra vocês o tamanho certinho que eu escolhi fazer, tá? Mas é basicamente isso, não tem segredo. Para que sua peça fique bonita, você só vai se atentando para não deixar uma franja tão grande e outra tão pequena. Mas também não tem como ser os tamanhos exatos, tá? Que a gente vai fazendo no olhômetro mesmo. Então eu vou fazer aqui a minha. Quando eu chegar aonde eu quero, eu volto. Eu tô chegando aqui, ó, no final já da minha peça. E resolvi vir te mostrar uma adaptação que eu fiz, ó. Aqui no início, eu tava fazendo fechamento de carreira, como eu mostrei pra vocês no vídeo. E percebam que tava ficando marcado, ó. Tá vendo? Tava ficando essa marcação aqui e esse vazio, esse buraco aqui, mostrando essa parte que tava sem a franjinha, porque eu não conseguia deixar essa parte bonita com as franjinhas. Então, observem que aqui em cima, ó, já não tem essa falha, vendo? Daqui pra cima já não tem essa falha, porque eu optei em fazer fechamento de carreira, não fiz fechamento de carreira mais, eu optei em fazer carreiras contínuas. Como é isso? Quando chega aqui, vamos supor que aqui fosse o primeiro ponto da carreira. Aí a gente fazia o quê? Tirava aqui, entrava desse jeito, né?
Pronto. Desse jeito aqui que a gente tava fechando, tava ficando marcado, tava ficando careca aqui. Então, eu optei em fazer da seguinte forma. Continuar fazendo o meu trabalho normalmente, sem fechar a carreira. Cheguei aqui, esse aqui é o ponto franja, então eu vou, ó, faço o ponto franja. Em vez de eu fechar a carreira, como eu te mostrei lá embaixo, eu optei em continuar fazendo o meu trabalho. Só continuar. E lá no ponto que eu ia entrar, com a minha agulha de trás pra frente, eu simplesmente peguei minha agulha e entrei e segui fazendo o trabalho. Desse jeito não ficou marcado e o trabalho ficou lindo. Ficou muito mais bonito dessa forma. Então aqui eu vou fazer até o tamanho que eu achar bom, o tamanho que eu achar que fica legal e já volto. Quando a gente faz esse tipo de fechamento, você só vai saber exatamente em qual carreira finalizar se você marcar, tá? As carreiras direitinho. Como eu não marquei, eu não vi necessidade, porque esse ponto aqui é um ponto franjinha, né? Meio que fica bagunçado e não dá pra você observar se tá torto ou não. Eu não marquei, então eu vou finalizar essa carreira aqui no cantinho, vou cortar meu fio. Deixa eu medir pra você o tamanho que ficou, né, da minha peça. Contando a partir da primeira carreira da lateral, tá? Ó, medindo aqui na lateral, ficou com 18 centímetros. Ficou certinho os dois lados. 18 centímetros aqui, tá? Então, eu vou puxar aqui agora o meu fio todo pra fora, ó. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou pegar esse fiozinho e jogar lá pra dentro. Entendeu? Joguei. E agora eu venho aqui e jogo e passo o fio por dentro e simulei uma correntinha aqui. E fica bem bonita, ó. Eu tô apaixonada por esse ponto. Eu gostei, né? Na verdade, já tinha gostado desse tipo de trabalho. Tava pensando em fazer, mas eu me surpreendi com a beleza. Agora vamos fazer a alça dela, que vai deixar ainda mais linda. Você piscou e eu já apareci com um lado da alça pronta, né? Mas calma que eu já vou te ensinar como foi que eu fiz, tá? Eu resolvi já fazer pra já adiantar aqui o lado, já adiantar o processo. Aqui, depois que a gente fez ali o fechamento de carreira, né, como eu ensinei pra vocês, a gente vai fazer a seguinte marcação, ó. Eu usei marcador, mas caso você não tenha, você pode pegar o próprio fio mesmo e cortar 4 pedaços e marcar. Ou um fio de outra cor para facilitar a sua visibilidade, tá? Eu contei aqui, ó, dobrei assim, bem dobradinho mesmo, para eu conseguir ver as pontinhas aqui da minha peça. E daqui da ponta pra cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Certo? E aqui, ó, de um marcador pro outro, aqui nessa parte do meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. Contando os dois marcadores aqui, tá? Eu tenho 14 pontos. A mesma coisa eu fiz do outro lado, certo? Eu marquei assim, igualzinho um lado e o outro. Então, aqui agora, simplesmente, a gente vai fazer os pontos de um marcador pro outro, ó. Vou pegar aqui o meu fio. Vou entrar aqui no primeiro marcador com minha agulha. E aqui eu vou fazer uma corrente. E aqui no mesmo lugar eu vou fazer... Não, aqui eu vou fazer ao contrário, não. Vou fazer aqui, desse lado. Porque aí a gente não tem como voltar. Vou fazer desse lado aqui, tá? Ó. Faço uma correntinha. E aqui embaixo eu tenho o ponto franja que a gente fez. Então, aqui no mesmo lugar eu vou fazer outra correntinha. Se por acaso no seu trabalho embaixo for um espaço vazio que nem esse segundo ponto, em vez de você fazer a correntinha, você vai fazer o ponto franja. E vai entrar no mesmo espaço e fazer o seu ponto baixo, tá? Como aqui embaixo, no meu caso,
é um ponto franja, eu vou fazer um outro ponto baixo normal. E esse fiozinho aqui eu vou deixar já aqui pra gente ir arrematando. Tá? E aqui eu vou seguir fazendo meus pontos intercalando um ponto baixo e um ponto franja até chegar no meu outro marcador. Aqui é um ponto franja. Um ponto baixo. Cheguei aqui no meu último ponto, ó, eu vou fazer o meu ponto franja. Coloquei o rolo aqui dentro porque fica correndo e facilitou assim, tá? Chegando aqui no meu último ponto, eu vou fazer uma correntinha, vou tirar a minha agulha daqui. Vou vir aqui, ó, com o fio, ó. Vou trazer por aqui, pra cá, pro primeiro ponto que a gente fez. Vou entrar aqui no primeiro ponto que a gente fez. Vou laçar e vou fazer uma corrente. Aqui embaixo, a gente fez o primeiro ponto que fizemos, não foi o ponto franja, lembra? Foi o ponto baixo normal. Então, esse aqui a gente vai fazer o ponto franja. Eu fiz uma corrente, agora eu vou fazer o meu ponto franja. E aqui no mesmo lugar que eu fiz a corrente, eu vou fazer o meu ponto baixo. E aqui eu vou seguir com a minha intercalação, né? Um ponto franja. E esse fio aqui que tá ultrapassando, a gente vai ter que deixar ele aqui, ó, bem rente, pra que enquanto a gente vai fazendo os pontos, ó, eu pego ele, tá vendo? Ele tá em cima da agulha. Então, conforme a gente vai trabalhando, ele vai sendo escondido. Vou intercalando até o último ponto. Tô chegando aqui, ó, nos meus últimos pontos, ó, faltam 2 pontos aqui para acabar a carreira. Eu tenho um franja para fazer e um ponto baixo normal. Quando eu for fazer o último ponto, eu vou pegar essa laçadinha aqui, vou colocar também na agulha e agora sim eu vou fechar o meu ponto baixo. Faço uma corrente, tiro aqui e faço o mesmo processo. Essa aqui é a segunda carreira, vamos fazer 3 carreiras iguaizinhas e depois vamos começar as carreiras de diminuições, tá? Aqui, a carreira de baixo a gente iniciou com um ponto franja, então essa daqui a gente vai iniciar com uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo normal. E agora a gente vai seguir fazendo o próximo ponto, um ponto franja, e ó, o fiozinho aqui, a gente vai pegando ele. Não pode esquecer de pegar aquele fiozinho, senão ele vai ficar lá ultrapassando, vai ficar errado, tá? Chegando aqui, ó, nos meus últimos pontos, ó. Vou pegar aqui essa laçadinha. E agora sim eu fecho. Fizemos 3 carreiras iguais. Agora vamos fazer as carreiras de diminuições. Vou fazer 5 carreiras de diminuições, tá? Como assim, Thaisa? Vou te explicar agora. A gente vai fazer a diminuição no início e uma no final. Vou largar aqui, essa parte é igualzinha, ó. Trago meu fio cá pra trás. E a partir de agora que a gente vai mudar, ó. Entro aqui, laço. E eu não vou fechar. Vou vir no próximo ponto, também vou laçar. Fiquei com essas 2 laçadas, agora sim eu vou fechar. Aqui o meu próximo ponto é uma franjinha, então eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo eu faço um ponto franja. Aqui agora eu vou fazer igual como a gente estava fazendo. Cheguei aqui no final, ó, 2 pontos faltando para acabar a carreira. Eu vou fazer o meu ponto franja e eu não vou fechar. Vou vir no próximo ponto, vou entrar aqui e não vou fechar. E vou pegar essa alcinha e fiquei com todas essas laçadas aqui.
Agora eu laço e fecho. Faço uma corrente. Essa foi a primeira carreira de diminuição que fizemos. E a segunda carreira a gente vai fazer da mesma forma. Fiz aqui meu último ponto, fiz uma correntinha, vou tirar aqui. Trazer o fio pra cá, pra frente, ó. E vamos fazer a nossa diminuição. Entro aqui no primeiro ponto. Caso você tenha dificuldade de enxergar onde é que tá o primeiro ponto, quando você fizer, você já marca ele pra você não perder, tá? Venho aqui no primeiro ponto, laço e não fecho. Venho no segundo, aí sim eu fecho. O terceiro aqui embaixo é um ponto... Ó, esse aqui vai ficar um buraco aqui sem fazer, então... O segundo ponto eu vou fazer um ponto franja. Vou fazer um ponto franja. Vou jogar aqui pra baixo. E vou entrar aqui no próximo ponto. Vou laçar e aí sim eu fecho. Aqui a gente vai fazer intercalando até o final. Cheguei aqui no final, faltando 2 pontos para acabar a carreira, ó. Vendo? 1, 2. Laço e não fecho. Laço e não fecho. Pego a laçadinha aqui. Laço e pego tudo de uma vez. Faço uma corrente. Essa aqui foi a terceira carreira. Eu vou fazer mais 2 igualzinho como a gente fez aqui, tá? Fazendo diminuição aqui no início e no final. E já volto com vocês. Fiz as minhas 5 carreiras de diminuições. Agora vamos fazer 3 carreiras sem diminuir. Pegando cada ponto normalmente, ó. Venho aqui no primeiro ponto. Faço uma corrente aqui. E aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto franja. E a gente vai intercalando como a gente já está acostumado. E o último, um ponto franja. Pega aqui a laçadinha, ó, normalmente. E aqui a gente vai fazer 3 carreiras dessa forma, sem nenhuma diminuição, tá? Fiz uma, vou fazer a segunda e a terceira. Faço uma corrente. Aqui nesse mesmo lugar, agora eu vou fazer um ponto franja entrando no mesmo lugar que eu fiz a corrente, tá? Não é no próximo ponto, não, é no mesmo lugar. Só pra tapar o buraco ali. No próximo eu faço um ponto baixo. E aqui a gente vai intercalando. Essa é a minha segunda carreira. E aqui eu pego a alcinha e fecho meu ponto. E a terceira a gente faz a mesma coisa. Faço uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Próximo ponto é um ponto franja. E essa é a terceira carreira que a gente tá fazendo. E pego aqui a laçada e fecho tudo. A partir de agora, a gente vai trabalhar aqui 4 carreiras sem fazer ponto franja. Vai ser carreiras de vai e vem de pontos baixos.
Faço uma correntinha. Aqui a gente vai trabalhar carreiras de vai e vem de pontos baixos. Trabalhar 4 carreiras de pontos baixos normais. Essa é a primeira. Faço o último ponto, faço uma corrente, viro. Ou para a segunda. Faço uma corrente. Terceira, e vou fazer isso até chegar na 4ª carreira. Eu disse que eu ia fazer 4, né? Eu fiz, na verdade, 9, tá? Atualizei o outro lado que eu tinha feito só 4, que eu achei que ficou uma alça muito pequena e resolvi fazer 9. 9 carreiras de pontos baixos de vai e vem, sem o ponto franja, só as carreirinhas de pontos baixos mesmo, como a gente tinha visto. A única diferença é que em vez de 4, eu fiz 9, porque eu achei que ficou melhor com 9. Ficou maiorzinha. 4 ficou muito pitica, não gostei, tá? Aqui agora a gente vai cortar aqui o nosso fio, um tamanho mais ou menos, que é pra gente unir as duas alças. Não precisa ser muito grande e também não muito pequeno. Não muito pequeno, faz uma correntinha, puxa o fio todo pra fora assim. Agora a gente vai unir aqui, ó, as duas partes da alça. Eu vou usar a minha agulha de tapeceira, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar agulha de crochê normal mesmo, tá? Pega assim as duas alças. E eu vou só passar o fio de um lado pro outro. Desse jeito. Você pode fazer qualquer tipo de fechamento que você queira, que você goste, tá? Eu optei por esse, que é um fechamento mais simples mesmo. Que a bolsa em si, ela já é bem trabalhada, então eu resolvi fazer esse tipo de fechamento aqui de alça, só pra unir mesmo. E agora eu vou só voltar. Até acabar meu fio. Quando acabar, eu vou cortar o excesso e fazer o arremate que eu já estou acostumada a fazer. Deu pra vir até o final. Vou vir aqui. Com cuidado para não ficar um acabamento grosseiro, tá? E machucar a pessoa que vai usar a bolsa. Então aqui você pode fazer dar um ponto de costura ou um pingo de cola, que como é algo que vai ficar em contato direto com a pele. Aliás, na verdade não vai ficar, então eu vou dar um nozinho aqui, porque a gente vai fazer um acabamento que não vai ficar em contato direto com a pele. Mas se fosse ficar, você teria que ter um cuidado maior para não machucar a sua cliente, né? Por exemplo, um nozinho aqui, se ficasse direto em contato com a pele dela, podia machucar. Vou cortar aqui. E agora a gente vai fazer o último acabamento aqui da peça.
pegar a agulha que eu já estou trabalhando. Vou entrar aqui, ó, no primeiro pontinho. Dessa parte aqui não tem franja, tá vendo? Não tem franjinha. Vou entrar aqui no primeiro pontinho de um lado e no primeiro pontinho do outro lado. Vou fazer um acabamento aqui com pontos baixos. Vou vir aqui no pontos baixíssimos, desculpa. Vou aqui no próximo ponto, ó, de um lado pro outro, faço um ponto baixíssimo. Um lado e o outro, ponto baixíssimo. Um lado e o outro, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no último ponto, ó, que não tem a franja. Faço o meu baixíssimo. Vou cortar meu fio e puxar ele todo pra fora. E aqui agora é só fazermos os acabamentos necessários, tá? Que eu vou esconder aqui os fiozinhos e já volto. E prontinha, ó, ficou pronta a nossa peça. Ela ficou essa coisa linda aqui, que eu fiquei simplesmente apaixonada e encantada com ela. Eu só achei que a alça ela ainda ficou um pouco pequena, então se você quiser aumentar um pouco a sua alça conforme você for produzindo, eu apoio, tá? Que eu ainda achei que ficou um pouco curta, porém ela foi feita para ter essa alça curta mesmo, para ser carregada na mão. Mas se você quiser fazer um pouco maior, eu apoio, só não faz muito grande, porque a alça de crochê costuma ceder conforme a gente vai utilizando. Para que ela não fique muito grande depois, eu não aconselho que você faça uma alça muito comprida. Mas se quiser fazer um pouco maior, fique à vontade, tá? Vai super dar certo. E olha só que coisa linda, eu fiquei apaixonada por essa peça e ela tem um espaço interno incrível. Eu já coloquei aqui um caderno pequeno e uma mini agenda e ela ficou esse espetáculo de peça. O que é que você achou? Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelinho de bolsa. E qualquer coisa é só escrever aqui nos comentários que eu vou responder todas vocês, tá? Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!